Boa tarde, gente. Como vocês estão live aqui num dia incomum pra mim, mas é porque hoje é um dia muito importante. Hoje é o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Então hoje é dia de mobilização popular, hoje é dia de organização, hoje é dia de luta. E hoje nós teremos uma live especial aqui no canal, que será um esquenta para a live que nós teremos daqui a pouco no canal da Soberana, porque alguns membros estão nos atos, estão cobrindo os atos. Nós faremos vídeos, material sobre os atos. E nós faremos uma live agora cobrindo os atos, mas a maior parte começa por volta das 4 ou 5 da tarde, justamente porque hoje é dia útil, né? Então, como é o Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras, as mulheres trabalhadoras muitas vezes estão ocupadas até esse horário, né? Então, agora a gente vai fazer uma espécie de esquenta, né? E hoje eu tenho uma proposta interessante pra vocês, que eu acho que vocês vão gostar, que é hoje, como é um dia no qual nós temos a obrigação de destacar o trabalho das mulheres no nosso campo, ou seja, no marxismo-leninismo, e como a Soberana trabalha com a internet, hoje eu vou fazer uma espécie de compilação de criadoras de conteúdo da internet. Algumas marxistas-leninistas, algumas não. Mas a maior parte sim. Que vocês deveriam seguir e prestar atenção no trabalho, porque vocês já me viram falar sobre isso antes. Há uma subrepresentação de mulheres na internet como um todo por uma série de razões. Isso tá aumentando com o tempo. E por mais que dê a impressão de que isso continua, não é bem assim. Tem muitas mulheres que estão surgindo como criadoras de conteúdo que vocês deveriam acompanhar. Então hoje a gente vai fazer uma apresentação de todas as mulheres, tanto da Soberana quanto de fora da Soberana, que criam conteúdo, que são importantes para a divulgação científica, a divulgação política do nosso campo, que é o campo da esquerda revolucionária. Então, para aproveitar a deixa já, nós vamos começar com as mulheres da Soberana. Que, caso vocês não conheçam, a Soberana, sim, tem criadoras de conteúdo. E hoje eu quero aproveitar também o espaço da minha live para apresentar o trabalho para quem não conhece. E a nossa camarada Isa, do História da Imagem, acabou de lançar um vídeo que é perfeito pra gente inaugurar esse trabalho que a gente vai fazer hoje, porque ela lançou um vídeo de 13 minutinhos explicando a história do dia 8 de março, que é uma história muito mal compreendida e é uma história muito apropriada. Então nós vamos assistir o vídeo inteiro dela. Hoje não é meu dia de falar, hoje é meu dia de ouvir, então eu não vou pausar pra comentar. A gente vai escutar a Isa e eu quero que todo mundo aí no chat dê exclamação Isa e siga a Isa nas redes, porque nós temos a obrigação de apoiar as nossas camaradas que divulgam esse tipo de conhecimento que é tão necessário pro nosso campo político e pro avanço do nosso projeto. Beleza? Com você, minha amiga. Vou só trocar a câmera aqui, porque eu só tenho um monitor. Então eu vou deixar tudo certinho aqui. E a gente vai assistir. Com você, minha amiga, com certeza hoje você já recebeu alguma mensagem no seu WhatsApp ou do seu chefe falando Feliz Dia da Mulher. Isso se você já não ganhou brinde, já recebeu alguma cantada ou viu algum absurdo como esse. Pois é, o Dia das Mulheres, que não é o Dia da Mulher, não é uma comemoração da feminilidade, nem uma coisa estilo Dia das Mães. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho a história desse dia, que muitas pessoas já conhecem, já estão cansadas de ouvir sobre, mas é sempre bom destacar alguns pontos. Bom, eu sou a Isa do História da Imagem, eu tô aqui no YouTube, no TikTok e também no Instagram. E por aqui Eu vou fazer uma pausa
porque eu preciso responder uma pergunta do chat. Se a mulher não trabalha, hoje não é o seu dia, então? Tipo, não é dia da mulher que não trabalha? PS, é uma dúvida sincera, pois assim como tem homens que não trabalham, há mulheres que não trabalham. Pois é, então, camarada, deixa eu esclarecer uma coisa pra você. Existe uma classe social na nossa sociedade capitalista que não vive do trabalho. Essa classe chama-se burguesia. Então, respondendo a sua pergunta, sim, hoje não é dia da mulher que não trabalha. Diga-se de passagem, a mulher burguesa. Hoje é dia da mulher trabalhadora. Dia das mulheres trabalhadoras. Hoje não é dia da Simone Tebet. Hoje não é dia das latifundiárias. Agora, uma mulher que está desempregada não significa que ela não precisa do trabalho. Ela precisa do trabalho. Ela só não está conseguindo trabalho. Lembrando que a mulher faz a maior parte do trabalho não remunerado da nossa sociedade, que é o trabalho de criação dos filhos. É o trabalho doméstico. Então, sim, hoje é dia de todas as mulheres trabalhadoras e não é dia das mulheres burguesas. Porque na nossa sociedade, quem não trabalha é a classe que vive do trabalho dos outros. Hoje não é dia da Luísa Trajano, hoje não é dia da Simone Tebet. Beleza? Aqui eu falo sobre história, cultura, arte, memes, o que me vem na cabeça. Então vamos falar sobre o 8 de março. Essa data é fruto de diferentes manifestações ao longo de diferentes épocas ao longo do século XX. Então vamos começar ali pela virada do século XIX para o começo do século XX. E o que estava acontecendo nessa época, principalmente ali nos Estados Unidos e na Europa? As mulheres estavam protestando por melhores condições de vida, melhores condições de trabalho e também pelo direito ao voto. É o que muitas vezes a gente chama de primeira onda feminista, esse primeiro momento feminista. Existem inúmeras críticas, né, a essa sistematização da história do feminismo em ondas, mas ainda serve como um recurso didático importante. Então essa primeira onda engloba principalmente esse tempo, esse período em que os movimentos de mulheres focavam principalmente em questões de ordem política, de participação cidadã, e não muito em questões de ordem de direito ao corpo, fim da divisão sexual do trabalho, dentre outras temáticas. Lembrando que não existe hierarquização, né, de que é um melhor feminismo, um pior feminismo. Tô aqui simplesmente contando a história das lutas de mulheres no norte global. E a gente lembra muito principalmente das sufragistas dessa época, tem um monte de filmes sobre, a gente vê um monte de charges absurdas sobre essa época. E é óbvio que hoje em dia parece uma coisa meio absurda reivindicar pelo voto, mas além das feministas na época, lá no Reino Unido, serem vistas dessa forma, a gente se esquece que o voto feminino aqui no Brasil é bastante recente, é de 1932. E, importante lembrar, que isso não é um gesto benevolente que nós mulheres devemos ao presidente em exercício na época, mas sim as lutas de mulheres do começo do século XX. Mas enfim, eu tô fugindo aqui do foco. Vamos voltar para o Dia Internacional das Mulheres. Em agosto de 1910, na segunda Conferência de Mulheres Socialistas em Copenhague, na Dinamarca, Clara Zetkin propôs uma data celebrativa comemorativa das lutas das mulheres trabalhadoras. Mas ela ainda assim, por mais que ela tenha dito que desejava que essa data fosse anual, ela não tinha decidido ainda uma data. A Clara Zetkin, galera, ela foi uma jornalista comunista alemã na época em que vigoravam as leis antissocialistas por lá, decretadas pelo Otto von Bismarck. E era uma época em que a Europa temia algo semelhante à Comuna de Paris, de 1871, e na Alemanha, especificamente, o Partido Social Democrata estava crescendo consideravelmente. E lembrando que isso não significa que era um partido tucano, apesar do mesmo nome, mas era um partido de fato marxista de esquerda radical. Então a Clara Zetkin, nesse período, ela se exilou em diferentes países europeus, fundou uma série de jornais alternativos nessa época. Será que a gente pode chamar de jornais alternativos? Mas enfim, na falta de uma melhor palavra, jornais alternativos, que serviam como um instrumento de educação popular para as mulheres. E é muito importante a gente pensar qual que era a condição das mulheres naquele tempo. Porque a gente não tá falando aqui daquelas mulheres brancas de classe média alta que ficavam em casa bordando, aprendendo 1 milhão de línguas e a tocar piano. Apesar dessas mulheres também terem as suas questões,
Aqui o que a gente quer destacar, o que a Clara Zetkin principalmente destacava, era a situação da mulher trabalhadora, das mulheres que trabalhavam nas fábricas em péssimas condições de trabalho. E a gente está falando aqui do comecinho do século XX, que ainda bebia os refluxos da Revolução Industrial, de uma nova forma de lidar com novas classes sociais, com novas condições de trabalho completamente diferentes e que estavam mudando muito rápido. Então houve uma maior divisão do trabalho, as mulheres estavam aceitando trabalhos em piores condições e a maioria delas trabalhava na indústria têxtil, que era justamente a que empregava mais crianças, sim, crianças e mulheres. Um ano depois dessa segunda conferência, no ano de 1911, cenário de péssimas condições de trabalho das mulheres, ocorreu um acontecimento triste que marcou profundamente essa data. Foi o incêndio na fábrica da Triangle Shirtwaist em Nova York, nos Estados Unidos. E que a gente ouve muito por aí de que esse incêndio, na realidade, fundou o 8 de março. Mas não é bem assim. A Triangle Shirtwaist Company era uma empresa localizada em Greenwich, em Nova York, e que funcionou ali entre 1900 e 1911, e ela era bastante famosa pelas suas shirtwaists, que era um estilo de roupa bastante famosa na época. E a maioria dos funcionários de lá eram mulheres, muitas delas imigrantes, e que estavam lá em péssimas condições de trabalho. E o prédio pegou fogo e matou 129 mulheres e 33 homens. E logo de cara, esse incêndio promoveu um aprimoramento das leis de segurança do trabalho e também o aumento de sindicatos. Tá, mas as condições de trabalho eram precárias, mas quão precárias elas eram? Bom, trabalhavam-se 14 horas diárias em troca de $6 semanais. Mas $6 semanais é ajustado conforme a inflação, na realidade dá. Não, dá $250 por semana. $250 é muito? Beleza, tenta sobreviver em Nova York hoje em dia com $250 por semana. E o fogo, gente, foi muito pelas condições de trabalho da época, né? Porque era uma empresa têxtil, com tecido por tudo que era lado. A galera fumava o tempo todo, em qualquer lugar, não tinha esse rigor que nem a gente tem atualmente. A iluminação era gás, não tinha extintor de incêndio. Mas apesar do 8 de março não ser uma data rememorativa desse evento, de fato, a defesa por melhores condições de vida e de trabalho das mulheres aumentou consideravelmente. O que de fato aconteceu em 8 de março foi na Rússia, em 1917. Nessa época, a Rússia ainda era czarista e ela estava no meio ali da Primeira Guerra Mundial. E na época, ela era a maior população da Europa, com 170 milhões de habitantes, e estava ali vivendo bem mal. Tanto no campo quanto nas cidades russas havia muita fome e muita miséria. Então, no dia 8 de março de 1917, milhares e milhares de mulheres saíram batendo nas portas de fábricas, convocando a uma greve geral contra a guerra, né, que estava ali dizimando os jovens russos, e também por melhores condições de vida, afinal a população estava ali passando fome. E mulheres russas, muitas das que a gente usa até hoje como referência de feminismo, estavam lá, estavam presentes. Como a Alexandra Kollontai, que tem livros sobre a mulher e a família, ou a Nadia Krupskaya, que é educadora e uma das figuras responsáveis pela criação do sistema educativo soviético, ou a Inês Arman, dentre outras. E então foi na Conferência de Mulheres Comunistas no ano de 1921 que o 8 de março, enfim, se tornou a data oficial. Então foi tudo isso que culminou para o 8 de março ser o que a gente conhece hoje pelo Dia Internacional da Mulher. Não foi um fato em específico, mas sim na junção de vários acontecimentos ao longo do início do século XX. Porém, eles ainda não explicam exatamente por que hoje, no Brasil, nós comemoramos o 8 de março, por que em outras regiões do mundo comemora-se, relembra-se, enfim. O que explica, na realidade, é que em 1975 a ONU declarou aquele como o Ano Internacional da Mulher. Então, ao redor do mundo, várias ações foram feitas, conferências para que mulheres discutissem a sua situação. E apesar das suas limitações, vamos pensar especificamente em Brasil aqui. O Brasil atravessava uma ditadura militar, né, que tinha começado ali em 64 e só foi terminar em 85. E o aval de um órgão internacional imponente como a ONU permitiu com que o movimento feminista se
se reunisse mais, como mais mulheres se sentissem amparadas e protegidas e não vistas enquanto uma ameaça comunista pelos militares, o que fez com que se tornasse relativamente possível a criação de eventos feministas no Brasil, sem parecer ali que era uma organização contrária à ditadura militar ou algo do gênero. Só que mesmo com o aval da ONU, em várias regiões do mundo esse evento foi visto como algo muito... Mimimi. Então, por exemplo, o New York Times noticiou o Congresso de 1975 como um ladies meeting, que a gente pode traduzir assim como encontro de senhoras, encontro de madame. Era basicamente esse o tom. E também o Ano Internacional da Mulher não tinha um tom assim feminista, de uma mudança estrutural, mas sim de busca por paz, por liberdade, e entre outros conceitos bastante abertos à interpretação. E aí, depois de todas as discussões do ano de 1975, a ONU declarou em 1977 apenas aquele como o Dia Internacional das Mulheres. E a Silvia Federici, nesse livro aqui, ela vai falar em como a ONU despolitizou os movimentos de mulheres, como amansou, adestrou os movimentos para que eles não ficassem assim com um tom tão ameaçador. E muito através dessa palavra-chave de igualdade. E muito com essa imagem que a gente vê tanto hoje em dia, né? Da businesswoman, da mulher empoderada, chefona e tal. Então, ao longo dos anos, a gente viu o esvaziamento dessa data, que não quero dizer que a ONU foi a principal responsável, mas apenas emblemático desse esvaziamento de sentido dessa data. Porque essa data, ela não é celebrativa de coisa nenhuma, mas ela é, sim, rememorativa, e rememorativa também de que essas lutas não encerraram ainda. Alguns exemplos são os que eu vou ler aqui pra vocês, porque são números e eu sou péssima com números, como vocês devem imaginar. 37% das mulheres brasileiras têm o ensino fundamental incompleto, sendo que a taxa de frequência de mulheres brancas é de 41% e de mulheres negras 22,3%. Como a gente deve imaginar, os números de feminicídios são bastante alarmantes. Só no ano passado bateram um recorde histórico, com uma média de 4 mulheres vítimas de feminicídio por dia. E nem se fala os números de violência sexual, que só nos primeiros 5 meses do ano passado houve 7.447 denúncias de estupro, sendo que 80% foram de meninas jovens, de crianças e adolescentes. O que só mostra como também as lutas de mulheres e de crianças andam sempre muito juntas, muito próximas. Então eu trouxe esses dados aqui apenas para destacar novamente que se alguém disser parabéns pra você, que hoje é dia da mulher, e te der um bombom, aceita o bombom, não vai recusar ele. Mas é só pra mostrar assim o quão ridículo é, né, o que essa data virou hoje em dia, como ela foi cooptada, esvaziada. É um dia de relembrar, mas também de relembrar como a gente ainda tem muitas questões de saúde reprodutiva, de lutas por creches e melhores condições de trabalho para as mulheres. Então eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a desmistificar um pouco essa data, fazer você refletir um pouco mais sobre ela e sobre como foi esse processo, tanto de criação da data, quanto dessa coisa meio... né? Então deixa aqui nos comentários alguns absurdos que você já viu por aí no Dia das Mulheres. Me comenta também se o vídeo te ajudou de alguma forma. Deixei referências bibliográficas e os links das notícias aqui embaixo, então é só você acessar. E me segue por aqui para mais conteúdo sobre história, arte, cultura e sobre temas às vezes mais urgentes. Então, até o próximo vídeo. É isso, gente. Caso alguém não conhecesse o trabalho da Isa... a Isa é historiadora da arte, doutora em história e professora universitária. E ela é militante da Soberana. Eu acompanhava o trabalho dela no TikTok há muito tempo. Ela é uma excelente comunicadora. Assim, de dar inveja em qualquer um que cria conteúdo na internet, porque realmente a didática dela e a facilidade que ela tem pra falar com câmera é algo extraordinário. Então eu queria falar pra todo mundo ir lá no canal dela e fazer o que ela pediu. Comentar lá, ver se você já teve algum caso absurdo no Dia da Mulher, no Dia das Mulheres, né? E comenta lá pra ela. E deixa aquele like maroto no vídeo, etc. E hoje vai ser isso. Eu achei que esse vídeo era pertinente pra começar, porque ele conta a história do dia, né? De maneira bastante completa, inclusive.
demonstrando pra vocês como isso tem a ver com o movimento de mulheres revolucionário da Revolução Russa mesmo, e das mulheres revolucionárias russas, e que isso sofreu um esvaziamento com o tempo. Porque, por exemplo, eu particularmente não aprendi na escola que o Dia Internacional das Mulheres tem alguma relação com a Revolução Russa. Eu não sabia disso, eu só fui descobrir isso na faculdade. Então a gente tem que também demonstrar que isso tem isso é resultado das lutas das mulheres revolucionárias, das mulheres trabalhadoras, como eu falei mais cedo, tá? Eu sabia, mas minha professora era comuna, aí se deu sorte. Então é bom o vídeo ficar de referência, já. Caso vocês queiram contar essa história pra alguém, acho que o vídeo da Isa é muito completo. Eu acho que todo mundo aprendeu essa história da fábrica têxtil nos Estados Unidos, inclusive com um agravante que, se eu não tô enganado, não é verdade, de que o patrão trancou as mulheres dentro da fábrica para que elas morressem. Isso não tem evidências, né? Isso é uma espécie de caráter de telefone sem fio que a história adquiriu, né? Mas acho que essa é a história que todo mundo escutou. Então, nem contando a história anterior, que é da Segunda Internacional, e do papel da Clara Zetkin, que é a comunista alemã que a Isa menciona, quanto das lutas da Revolução de 17, da primeira Revolução de 17, e de 1921, da Internacional Comunista. O famoso embuste, gente. Hoax, em português, é embuste. Embuste é uma história falsa. É um embuste. Nós falamos um pouco sobre embustes quando a gente falou sobre os protocolos dos sábios de Sião, que é o maior embuste da história, talvez, sobre como os judeus querem dominar o mundo através dos seus mecanismos globais, etc, sabe? E aí, continuando, com essa nossa exposição de criadoras de conteúdo, nós vamos continuar com as militantes da Soberana. Então, a Isa já, inclusive, participou de um quadro aqui no canal. E agora nós vamos ver um vídeo lançado hoje por outra pessoa que participou do canal recentemente, inclusive no meu canal de cortes tem cortes com ela, que é a Bebel. A Bebel é ecologista política, marxista-leninista, está fazendo o mestrado em ecologia política na Espanha, atualmente. E caso vocês queiram entender melhor sobre ecologia política com um viés de classes, um viés revolucionário, um viés marxista, a Bebel é uma excelente referência. Vamos ver o vídeo que ela lançou hoje. Opa, não quero relatar não. E apesar da gente ter essa informação há muitos anos, mulheres têm 14 vezes mais chance de morrer em catástrofes ambientais. E apesar da gente ter essa informação há muitos anos, a gente ainda não viu nenhuma mudança acontecendo na forma de mitigação dos danos nas políticas globais, nacionais e regionais. Num relatório mais recente do IPCC, uma relatora especial também identificou um aumento do risco das mulheres e meninas sofrerem violência em contextos de catástrofe. A violência, tanto psicológica quanto física, aumenta consideravelmente assim que mulheres têm que passar por qualquer tipo de deslocamento forçado, abrigos provisórios e todo tipo de situação que poderia ser evitada se elas tivessem melhor acesso a recursos naturais, financeiros, tecnológicos, mobilidade, etc, etc. Então, para quem diz que mulheres e homens já são iguais na sociedade, acho que não é bem assim. E esse tipo de estatística também nos mostra um pouco daquilo que eu sempre falo por aqui. O desastre nunca é simplesmente natural. Ele é um desastre, antes de tudo, social. Organize a sua raiva, especialmente você, mulher. Abraços. Então, gente, caso vocês queiram ver mais sobre a Bebel,
O TikTok é o lugar onde ela mais posta, mas ela posta também no Instagram bastante. E se vocês quiserem ver mais lives, recentemente os últimos 2 vídeos do meu canal são com ela. Porque pintou algumas notícias a respeito de ecologia política. Eu sempre consulto ela antes de falar de ecologia política aqui no canal. E ela falou tantas coisas interessantes que eu acabei a convidando. E a gente teve um papo bem bacana a respeito de imperialismo, a respeito de direitos trabalhistas, a respeito de lavagem verde, a respeito de ocupação de terras e monocultura. Então, a mulher é uma máquina. E eu recomendo todos que vocês acompanhem, porque eu aprendo muito com ela e eu acho que é absolutamente imprescindível que nós conheçamos um pouco de ecologia política nas lutas contemporâneas. Beleza? Então, mesma coisa, exclamação Bebel, aí no chat. E nós vamos dar continuidade aqui com as nossas militantes da Soberana. Com a Naná. A Naná A Naná era a nossa moderadora. Nós sempre estamos observando como as pessoas estão interagindo na comunidade. A Naná rapidamente se destacou na comunidade. Nós convidamos ela para ser moderadora e rapidamente a gente quis convidar ela para dentro do coletivo e a gente teve a honra dela aceitar. E ela é nossa militante que também tem um TikTok e fala de temas muito interessantes, inclusive para a ocasião do Dia da Mulher. Vamos ver esse videozinho que ela fez sobre trabalho doméstico. Sobre a vida da... Sabe o que as pessoas não te falam sobre a vida da mulher na União Soviética? Enquanto em países capitalistas as mulheres eram presas ao trabalho doméstico, precisavam cuidar dos filhos e servir aos seus maridos, os bolcheviques estavam analisando formas de fazer a mulher parte integrante e ativa da sociedade. No livro Mulher, Estado e Revolução, de Wendy Goldman, ela pontua: os bolcheviques argumentavam que somente o socialismo poderia resolver as contradições entre trabalho e família. Sobre o socialismo, o trabalho doméstico seria transferido para a esfera pública. As tarefas realizadas individualmente por milhões de mulheres não pagas em suas casas seriam assumidas por trabalhadores assalariados. É fundamental a gente ter em mente que isso estava sendo debatido pelos bolcheviques em 1920, enquanto os Estados Unidos ainda estava naquela fase de perpetuar o patriarcado por meio de propaganda. Os bolcheviques já estavam pensando nisso, realmente coletivizar essas tarefas, que seriam tarefas de mulheres, para que as mulheres pudessem trabalhar e ter suas vidas e se desenvolverem como pessoas. Porque o lance da esquerda radical é que a gente olha para a raiz do problema. E os bolcheviques entenderam que a raiz do problema da questão da mulher na sociedade é o capitalismo. Enfim, se você gostou desse conteúdo e quer mais e quer sugerir temas, deixa aí nos comentários. E é isso, por hoje é só. Paz entre nós e guerra aos senhores. Isso aqui que a Naná tá falando é um dos temas mais interessantes a respeito das lutas bolcheviques, dos direitos das mulheres, porque a gente consegue ver como o debate estava avançado já na década de 20. Então, uma das grandes autoras que fala sobre isso é a Alexandra Kollontai, a gente já leu aqui na live, inclusive. Textos dela sobre uma miríade de temas e sobre trabalho doméstico. Isso aqui é um dos pontos que eu acho fundamentais, a gente compreender que as mulheres fazem a maior parte do trabalho não remunerado, do trabalho de criação dos filhos e do trabalho doméstico. Então, o ponto de vista dos bolcheviques era transferir esse trabalho não pago, não remunerado, da responsabilidade das mulheres na esfera doméstica, no núcleo familiar, para mulheres ou para pessoas, no geral, para trabalhadores e trabalhadoras assalariados. Ou seja, as pessoas colherem o fruto do seu trabalho, que é talvez o trabalho mais importante da sociedade, gente, que é o trabalho de reprodução de pessoas. E eu não estou dizendo só reprodução biológica, mas reprodução social das pessoas. É papel das mães nas sociedades capitalistas, e é um papel atribuído às mães, de forma imposta e não remunerada, o papel de reprodução ideológica também. E quando é remunerado, é um dos menos remunerados, sim. Sim. A gente vê isso através do trabalho de empregadas domésticas.
Essa live vai ficar salva? Como eu tô mostrando mais vídeos, não, mas eu posso disponibilizar todos os vídeos com todos os links pra vocês, tá? Eu faço isso pra ninguém perder nada, beleza? Então sigam aí a Naná também, militante da Soberana, a bruxa comunista, Etia. E a Naná, ela traz muitos temas culturais pro TikTok também, falando de coisas bem específicas, assim, e temas muito do cotidiano mesmo. Então, se você gosta desse tipo de coisa, de histórias que sejam explicando como que era o cotidiano da vida das pessoas em países socialistas mesmo, ela gosta muito de estudar e falar sobre esses temas. E aí, continuando. Caso vocês não conheçam, a Soviet Lunox, a Luna, é nossa militante também, da Soberana, e ela é uma das pessoas mais multitalentosas da Soberana. Nós perguntamos pra ela qual das milhões de coisas que ela faz que ela queria que a gente mostrasse, e ela falou pra gente mostrar a produção dela como musicista, porque a Luna é musicista. Então, caso vocês não conheçam o trabalho dela, é realmente assim, de uma coisa que foi o que chamou a atenção logo de cara. A Luna, ela começou a fazer live, já se destacou logo de cara, já começou a crescer, porque ela realmente não tem limites nos talentos dela, assim. Então, vamos mostrar aqui algumas das produções... O que a Luna é, sim. E a Luna é... Gente, toda organização tem as pessoas tarefeiras. Pessoa tarefeira é aquela pessoa que nunca recusa a tarefa, inclusive que busca a tarefa pra fazer. A Luna é tarefeira. Ela é uma pessoa que nunca para, ela tá sempre trabalhando no coletivo. Então vamos dar uma olhada aqui na produção musical dela, pra vocês conhecerem, e sigam o canal dela no YouTube pra mais produções musicais, porque ela... Trabalhante, isso. Porque ela produz com uma frequência altíssima. O capitalismo falhou no espaço. Capitalismo falhou, falha e falhará no espaço. E falhará. É isso que nós combatemos. E falhará. Um abraço pra Luna. Eu falei, gente. E ela é a pessoa que mais pensa fora da caixa do coletivo, assim. Ela tem umas... A arte é da Gro. A gente já fala da Gro. Mas a Luna é uma pessoa que tem umas ideias que... Nossa senhora, assim, que eu não sei de onde vem. E conversar com ela é uma experiência fantástica, porque ela tem ideias por segundo, assim, e traz tanta coisa nova que ela tem umas ideias que, na moral, a própria Naná tá de prova aí. Então, é isso. A gente falou que a gente tá produzindo um podcast que envolve vários membros do coletivo, que a gente tá pesquisando pra caramba, tá produzindo. E, inclusive, quem está produzindo é a Ana Neves, minha xará de sobrenome, que é produtora de podcasts e é membro do coletivo também. Então a Ana vai estar nos protestos onde ela mora e a gente já vai cobrir os protestos lá, né? Mas a Ana é uma excelente produtora. O trabalho dela é impressionante, assim. E já a gente vai lançar o podcast que a gente tá há meses produzindo pra vocês, com trilha sonora da Luna, inclusive. Nepotismo, Falam que eu pareço o irmão da Bebel e a Ana tem o mesmo sobrenome que eu, né? Então nepotismo é o nome disso. Aí também eu queria pedir o favor pra algum moderador ou moderadora ou membro do coletivo pegar o site da Gro, aproveitando que a capa ela que fez.
A Gro é a Groselha Atômica, foi nosso primeiro DLC, né? Depois que a gente fundou o coletivo, a primeira pessoa que a gente convidou foi ela. Porque a gente tinha contratado ela pra fazer uma arte e tal, e a gente começou a gostar, e ela começou a se inteirar mais no coletivo. Não fazia o menor sentido não convidar. E frequentem aí a Groselha Store. Inclusive, se vocês acham o nosso logo legal, o logo da Soberana, que é uma espécie de atualização da Foice do Martelo, foi Senhorita Atômica que fez o nosso logo. Este logo. Então a Gro é uma designer extraordinária, é uma baita artista. O meu overlay, ela que fez a ilustração, que é a capa do meu canal, que é a imagem do meu canal, ela que fez também. Então, deem dinheiro pra ela, joguem dinheiro nela, tá? É uma ordem, joguem dinheiro nela. E, em último lugar, eu queria também reiterar uma coisa que eu sempre falo aqui, que é a Audioteca Crítica, que é trabalho do Comuninja, mas também é trabalho da Elisa. A Elisa, que também é militante da Soberana, e a voz dela está presente em vários audiolivros da Audioteca. Ela é uma das responsáveis pela Audioteca, e eu sei que é um projeto de audiolivros e podcast, é uma mistura das duas coisas que vocês gostam muito. E então, exclamação Audioteca aí pra todo mundo. Eu falo isso sempre porque é uma das coisas que eu mais tenho orgulho da produção do nosso coletivo. E a Elisa tá sempre no canal da Luna também. Então, se vocês já não seguem a Audioteca, escutem a Audioteca. É tanto uma bela curadoria de livros revolucionários, quanto é bom pra quem tem déficit de atenção, pra quem ouve indo pro trabalho, pra quem não gosta de ler mesmo. Nós temos introduções sobre os temas dos livros, sobre os autores e autoras. E deem preferência à plataforma Orelo, porque a plataforma Orelo nos remunera. Tem a Kolontai lá, inclusive. Tem muito texto de autora lá. Então, se você nunca leu uma autora revolucionária, uma autora marxista-leninista, lá é só clicar e escolher, porque todos os textos são bons. Beleza? Me sinto burro por ter dificuldade de ler? Não se sinta. Não se sinta de verdade. Não é todo mundo que tem facilidade pra ler, isso faz parte, tá? É prática também, mas também é um pouco de gosto. Então, e tem gente que realmente tem déficit de atenção e tem dificuldade de focar. E aí, vamos partir para outras criadoras que não são da Soberana, mas que todos nós da Soberana acompanhamos, assistimos, admiramos e dialogamos sempre que possível, tá? Então todos os canais que eu vou mostrar aqui, gente, não são casualmente selecionados. Todas as criadoras eu assisto, tá? Com frequência. Todas essas pessoas eu assisto. Todas essas pessoas estão marcando presença na internet. E estão fazendo um trabalho muito importante, que é importante que nós também divulguemos, tá? Só porque vocês estão perguntando no chat, a Ponzuzu saiu da Soberana por escolha dela, questões pessoais dela, não posso entrar em meandros porque eu não posso violar a privacidade dela, mas saibam que também é uma pessoa que fez parte do coletivo que a gente admira muito e que a gente respeita muito e acha ela super importante também na nossa luta e no avanço dos nossos projetos. Então, só pra esclarecer pra vocês, né? Mas eu não posso entrar em detalhes porque foi uma razão pessoal dela. Foi uma escolha pessoal dela. Outro vídeo longo aqui. A gente já mostrou o vídeo longo da Isa. Um vídeo um pouquinho mais longo, que é de uma camarada que a gente acompanha e troca ideia há muito tempo, que está aí no chat, inclusive eu vi o nome dela, que é a Duda. Duda Bush. Que eu comecei acompanhando no TikTok, comecei acompanhando... Opa! João, querido. Muito obrigado pela raid do tio. Estávamos ouvindo aqui, caso vocês tenham vindo com a raid, estávamos ouvindo aqui, ó. O capitalismo falhou no espaço. Que tem essa belíssima capa aqui da Gro. Então, gente, enquanto a gente escuta aqui o capitalismo falhou no espaço... eu quero explicar pra vocês o que tá rolando.
Então hoje é Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras e nós estamos fazendo um especial mostrando criadoras de conteúdo na internet que são importantes e que vocês deveriam conhecer se já não conhecem. Então nós falamos aqui, por enquanto, das membras da Soberana, falamos da Isa, falamos da Bebel, falamos da Naná, falamos da Luna, falamos da Gro, falamos da Ana e falamos da Elisa. Então, não foi rádio a pé, agora foi rádio de carro, foi rádio de chofer, né? Foi rádio de transporte público. Rádio de trólebus. Um abraço. E agora a gente tá passando para as criadoras que não fazem parte da Soberana, mas que a gente acompanha, a gente admira, a gente respeita e a gente faz questão de divulgar e dialogar. Então estávamos falando da querida Duda. Um resumo de Como eu tava falando, a Duda é uma criadora que a gente conversa há muito tempo. Ela fez o nosso curso de criadores de conteúdo Nadia Krupskaya, inclusive. A gente adora o conteúdo dela, a gente acompanhava ela no TikTok e no Instagram, e agora ela tem feito bastante conteúdo no YouTube. E esse vídeo dela é muito legal, porque fala sobre o caso da escravidão nas vinícolas. Então, o vídeo tem 5 minutinhos, a gente vai assistir inteiro, novamente explicando, não vou pausar, não vou falar em cima, a gente tá aqui pra escutar. Hoje é dia de divulgar as criadoras e não de eu ficar intervindo, tá bom? toda a situação, a gente tem uma classe trabalhadora que empobreceu sistematicamente durante os últimos anos no Brasil. A gente tem o Estado sendo usado para legalizar esse tipo de situação através da reforma trabalhista que só beneficiou os empregadores, isso tudo se complementando com a vulnerabilidade da classe trabalhadora brasileira. Essa semana foram resgatados mais de 200 trabalhadores que estavam em situação de trabalho análogo à escravidão em Bento Gonçalves, trabalhando para as vinícolas Salton, Garibaldi e Aurora. E eu queria abordar essa situação falando um pouquinho sobre os reflexos negativos no combate à escravidão ocasionados pela reforma trabalhista de 2017 do governo Temer. Se bem a reforma trabalhista ela não muda como a escravidão está definida na legislação, ela acaba banalizando esse tipo de situação através de alguns mecanismos, como é o caso da ampliação da terceirização, a contratação de autônomos de forma totalmente restrita, a possibilidade de aumentar a jornada de trabalho e reduzir horários de descanso, e também negociar questões em relação à insalubridade. Ou seja, na prática o que acontece é a possibilidade de você legalizar a escravidão, porque quando se fala em flexibilização dos direitos dos trabalhadores, na verdade é a flexibilização dos deveres da classe patronal, porque os direitos não foram flexibilizados, eles foram diminuídos. A terceirização é um dos principais elementos que dificultam o combate ao trabalho análogo à escravidão. De acordo com o Ministério Público do Trabalho, a maioria dos casos em que pessoas são resgatadas nessas situações são pessoas que foram contratadas por intermediários, muitas vezes autônomos e até mesmo já terceirizados, e as grandes empresas que estão no topo desse processo nunca se responsabilizam, sempre mandam aquele migué de que não sabiam o que estava acontecendo, que foi o que aconteceu agora no caso de Bento Gonçalves. O modo como o empregador passa a poder negociar a jornada de trabalho de acordo com a reforma trabalhista também é um fator que facilita que trabalhadores sejam submetidos a jornadas exaustivas. E sim, tudo isso são processos que passam pela negociação, mas vamos pensar em todo o processo de empobrecimento da classe trabalhadora brasileira nos últimos anos e refletir um pouco se os trabalhadores realmente têm a opção de negociar, colocar suas demandas na mesa para ser debatida com os seus empregadores. E isso entra muito naquele debate que a gente tem quando a gente cria consciência de classe sobre como que o Estado sempre está a serviço de proteger os interesses da classe burguesa. E como se já não bastasse tudo isso, o Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves soltou uma nota de posicionamento que basicamente defende as empresas e culpa os trabalhadores pela situação na qual eles se encontravam. Em determinado momento da nota, eles soltam isso aqui. Situações como essa, infelizmente, estão também relacionadas a um problema que há muito tempo vem sendo enfatizado e trabalhado pela SIC-BG e Poder Público Local. A falta de mão de obra e a necessidade de investir em projetos e iniciativas que permitam minimizar este grande problema.
há uma larga parcela da população com plenas condições produtivas e que, mesmo assim, encontram-se inativa, sobrevivendo através de um sistema assistencialista que nada tem de salutar para a sociedade. Quer dizer, ele colocou a culpa no Bolsa Família. E como se não bastasse tudo isso, ainda teve a fala criminosa, racista e xenofóbica do vereador de Caxias do Sul, Sandro Fantinel, basicamente legitimando o que tinha acontecido em Bento Gonçalves. Então, como resumo de toda a situação, a gente tem uma classe trabalhadora que empobreceu sistematicamente durante os últimos anos no Brasil. A gente tem o Estado sendo usado para legalizar esse tipo de situação através da reforma trabalhista que só beneficiou os empregadores, isso tudo se complementando com a vulnerabilidade da classe trabalhadora brasileira. Então, sim, um dos principais temas que esse governo precisa tocar daqui para frente e de forma urgente é a contra-reforma trabalhista. Tem um print que viralizou há uns anos atrás que eu não sei exatamente se ele é fake ou não, mas acaba que não importa muito porque esse tipo de pensamento ele realmente é muito presente na elite brasileira e ele exemplifica muito bem o que eu quero dizer com a vulnerabilidade da classe trabalhadora nesse tipo de situação. Em determinado trecho diz assim: lembro que no Réveillon de 2010 ou 2011 eu precisei pagar R$700 apenas para 2 garçons nos servirem, porque não conseguia achar nenhum, e eles só trabalharam até pouco mais da meia-noite. Agora, não sei se é pelo desemprego, mas eu já contratei 3 por 210, valor justo. Agora eles estão dando valor no nosso dinheiro, tomara que nosso presidente mantenha as coisas desse jeito. Então isso aqui é um retrato muito fiel do que pensa essa elite muito, entre aspas, brasileira, que se beneficiou da reforma trabalhista e que vai continuar se beneficiando se esse quadro não for revertido. Infelizmente, o que aconteceu em Bento Gonçalves está muito longe de ser uma rara exceção do que é a realidade da classe trabalhadora no Brasil atualmente. É isso, gente. Também uma quantidade imensa de informações importantes aqui. Isso que ela falou no final é interessante porque esse post aí no Facebook, que eu real não sei se é fake ou não, mas foi como ela falou, não importa muito. Se for real, o cara acidentalmente explicou o conceito de exército industrial de reserva do Marx. Porque, sim, a pessoa falou, não sei se é por causa do desemprego, provavelmente sim. Quando nós nos aproximamos de uma situação de pleno emprego, os salários tendem a subir, porque os trabalhadores costumam recusar o salário de fome. E isso foi um pouco refletido na classe média através do trabalho de empregadas domésticas. Então, a chance de ser real é muito alta porque, de verdade, esse pensamento é muito presente. E a gente viu isso, e isso é real porque tem registro, nas reclamações que as pessoas faziam a respeito da PEC das domésticas e do aumento do custo de mão de obra de empregadas domésticas. Então, reparem na data que a pessoa falou ali no post, 2010, né? Tem um outro vídeo da Duda que eu queria mostrar, que é um recado curto, mas eu acho ele importante para esse Dia das Mulheres também. Deixa eu entrar aqui no canal dela. A gente entende que a consciência de classe ela não é promovida e ela não acontece enquanto processo de maneira espontânea e é preciso se organizar. Onde nos organizamos? Em coletivos, em partidos, em sindicatos, em grêmios. Então, a gente precisa da coletividade. E só quando a gente entende a dimensão de coletivo que tem a luta de classes e a consciência de classe, é que a gente consegue entender o apelo neoliberal pelo individualismo, pela individualidade, pela liberdade burguesa. Porque só a consciência de classes e só a organização, a coletividade, vai permitir que o trabalhador entenda que a grande maioria das mazelas pelas quais ele passa durante toda a sua vida não são problemas exclusivos da realidade individual dele, e sim é uma realidade material coletiva, gerada por estruturas que trabalham para sustentar o modelo de exploração de produção capitalista. Então, a consciência de classe é um processo, é uma construção, não é algo que pode ser simplesmente adquirido. A gente entende que... Gente, o volume tá no máximo, tá? Então eu não posso fazer nada. O volume tá aqui no máximo. Tanto no OBS quanto no meu computador. Então, acontece. Às vezes o volume tá baixo. Eu preciso ir ao banheiro rapidinho. 1 minutinho eu já volto, porque aí a gente já vai continuar falando de outras criadoras que nós achamos importante vocês conhecerem, tá? É rapidinho.
Ixi, botei na câmera errada, pera. Então vamos lá, gente. O TikTok tem mostrado muitas criadoras e criadores novos muito bons. Eu sempre digo que o TikTok é uma das plataformas que todo criador deve ter. E é uma excelente plataforma para começar também. E nós temos aqui a camarada Pedagolítica, que eu infelizmente não sei o nome dela, em nenhum lugar tá o nome dela escrito. Então eu a chamo dessa forma, que é a mistura da palavra pedagogia com política. E ela é pedagoga, ela fala de muitos temas envolvendo pedagogia e educação. E eu acho que ela ter este foco em marxismo e educação é algo que também é muito, muito valioso. Muito valioso. Então vamos lá, que esse vídeo dela é muito interessante. 3 características do feminismo marxista talvez você não conheça, seguidas de uma explicação curtinha de como elas impactam na nossa vida cotidiana. Característica número 1. O feminismo marxista aponta que o capitalismo ocupa um papel de destaque na opressão das mulheres. Número 2. O feminismo marxista acredita que diferentes papéis sociais atribuídos a homens e mulheres no mercado de trabalho, assim como a dificuldade das mulheres em ascender profissionalmente, somados à ideia E desculpa, eu fui abaixar o volume e pausou aqui. de que as tarefas domésticas são de responsabilidade feminina, são uma forma de exploração da força de trabalho feminina. E número 3, o feminismo marxista luta pela superação do modo de produção capitalista e, com isso, pela liberação da mulher dessas condições através da reestruturação social no socialismo, onde o trabalho doméstico seria socializado, dividido, e os serviços de cuidado seriam oferecidos pelo Estado e não uma sobrecarga para a mulher. E para a gente entender melhor isso na nossa vida, basicamente o feminismo marxista reconhece que todo o trabalho doméstico que as mulheres fazem inclui lavar casa, lavar roupa, cozinhar, cuidar de criança pequena, cuidar dos idosos, fazer pequenos concertos ou fazer um corre para que eles sejam feitos, dentre tantos outros que a gente sabe que quase sempre são feitos pelas mulheres sem que elas sejam pagas por ter feito esses serviços. São essenciais para que os trabalhadores consigam se dedicar ao trabalho remunerado. Então, basicamente, se não tiver uma mulher em casa fazendo tudo isso de graça e não sendo reconhecida como trabalhadora, mesmo ela trabalhando o dia inteiro, seria muito pouco provável que as pessoas tivessem como se dedicar a essas jornadas bizarras de 8, 10 horas diárias de trabalho. Ainda mais levando em consideração o tempo de deslocamento que a gente pega hoje em dia para trabalhar. Então, se não fossem essas mulheres que trabalham de graça a vida inteira, não tinha como o trabalhador manter as engrenagens do capitalismo funcionando. Para não falar que a mulher que é responsável por todos esses cuidados, com frequência também trabalha fora, para receber muito menos do que um homem que faz o mesmo trabalho e ainda ouvir que é porque elas faltam muito para cuidar de filho ou coisas do tipo. O feminismo marxista também aponta a falta e a dificuldade de se conseguir uma representatividade feminina em sindicatos e partidos políticos, inclusive em profissões majoritariamente femininas. Justamente porque essas mulheres são tão sobrecarregadas que mesmo quando elas trabalham fora, elas acabam não tendo tempo para se dedicar à luta laboral, já que elas estão constantemente sobrecarregadas. E essa sobrecarga atua como uma força alienante, que priva essas mulheres inclusive da luta de classe. Embora tenha marxismo no nome, esse movimento não está nas obras de Marx, mas ele surge através da leitura sociohistórico material da realidade da mulher dentro da nossa sociedade, com base em todas as propostas de Marx. Se você tem interesse em saber mais sobre isso, eu vou deixar o nome do artigo aqui para referência. Infelizmente ele está em inglês, eu não achei conteúdo acadêmico sobre isso em português. E se você já conhecia o feminismo marxista ou se ficou alguma dúvida, me conta lá nos comentários que eu vou tentar ajudar da melhor forma. Se você gostou desse vídeo e assistiu até aqui, não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar com alguém que possa ter interesse para ajudar ele a engajar mais. É isso, gente. Ela publica com uma frequência muito alta também. Então vale muito a pena seguir, não só pelo conteúdo, mas porque ela fala muitas coisas muito interessantes. E ela fala na velocidade que eu também falo, então eu me identifico muito. Então, se vocês derem aí exclamação pedagolítica no chat. E isso que ela tá falando é interessante. É sobre feminismo marxista. Inclusive, nós temos um episódio da Audioteca falando sobre diferentes vertentes do feminismo. Então, já pra juntar com o trabalho da camarada Elisa, junto com o Como Ninja, dá uma olhadinha na Audioteca. E procurem lá os textos sobre feminismo marxista. Beleza? Dando continuidade aqui. Uma camarada também que conversa com a gente e que a gente acompanha o conteúdo lá desde que a Soberana era um proto-coletivo, desde que a gente era bem pequenininho, estava se formando ainda, que é a Luma.
Então, ela tá no TikTok também, eu conheci o trabalho dela no TikTok. Inclusive o próprio Frog já participou de live dela no TikTok. Mas esse corte aqui tá no Instagram, então se vocês derem exclamação Luma, vocês vão ver as redes dela aí. Dá uma olhada nesse vídeo dela aqui. Você conhece a Boca Rosa, né? Essa daqui, a Bianca Andrade. E ela postou foto com esta roupinha aqui de uma marca chamada Diesel. E vamos olhar os detalhes dessa roupa comigo. Vou até chegar pro lado pra vocês verem. Isso aqui é um casaco rasgado, manchado, né? Com alguns cortes ali sem costura, etc. Olha esse acabamento aqui. E o que isso te parece? Te parece alta moda? Alta costura? Uma roupa muito chique, muito cara? Ou te parece um trapo, uma coisa que você não usaria, que é coisa de rico que deve estar ficando maluco? Bom, acontece que a Bianca, ela não fez essa roupa na casa dela. Essa roupa é dessa marca aqui, que cobra R$ 595 por uma camiseta, R$ 995 por uma carteira. Então, eu achei o exemplo perfeito para explicar para vocês o que é o fetichismo da mercadoria de Marx. Isso daqui ainda não foi lançado, a gente não sabe o preço, mas eu garanto pra vocês, não vai ser nada barato. Por quê? Porque isso aqui não é um casaco que parece um trapo. Isso aqui é um casaco da Diesel. É a mesma coisa quando você compra um iPhone ou um Xiaomi. Os dois são celulares. Mas quando você compra um iPhone, você não está comprando um telefone, você está comprando um iPhone. E qual que é a diferença se às vezes esses produtos fazem as mesmas funções? Por exemplo, a função disso aqui não é ser um casaco? Por que tem casaco de R$50 e tem casaco de 2, 3, 5 mil reais ou mais? Fetichismo da mercadoria. O valor disso aqui, ele não é só baseado no custo desse produto, né? Quanto foi para fazer, coloca uma margem de lucro, paga as pessoas. Não. Existe algo metafísico, algo que a gente não consegue ver, que é representado pela marca. Mesma coisa de você comprar um tênis do Zezinho das Couves e você comprar um Nike, um Adidas. A Nike e a Adidas têm ali um valor de só por ser daquela marca, não importa a qualidade, não importa o quão bonito, não importa muito, além do fato de que é um tênis da Nike, ele vai custar a faixa de preço da Nike. Tá, e qual que é o problema disso? O problema é que na sociedade capitalista que a gente vive, que é totalmente voltada para o consumo, o ter está acima do ser. Como a gente não controla os meios de produção, a gente criou uma classe social que dita que isto aqui tem valor e você não tem, você não vai ter acesso. Você é um outro tipo de ser humano pertencente a uma outra classe que você nunca vai atingir isso daqui, que ela tá usando, acho que em Paris, sei lá, enfim. É claro, gente, que muitos produtos que são de marcas conhecidas, principalmente por serem utilizadas por classes sociais mais abastadas, eles têm muita qualidade, sim. Na minha opinião, não. Disso aqui. Isso aqui não é falta de qualidade não, tá? É de propósito, mas aí eu acho que a gente vai entrar em algumas teorias sociológicas, né, que vão mostrar o comportamento da burguesia e, enfim, das classes mais abastadas em oposição ao poder de compra da classe trabalhadora, enfim, para fazer uma segregação ainda pior, para se diferenciar, para se destacar da classe trabalhadora, mas não é por aí que eu quero ir. O que eu quero dizer é o seguinte: isso aqui não vale os milhões, que com certeza, né, os milhares de reais, a Bianca não vai pagar, mas assim, que os ricos vão pagar para poder usar. A gente tem que se lembrar o tempo todo de que se você tem um bom telefone, você não é inferior a ninguém, porque o seu bom telefone não é um iPhone. Se você tem um tênis, você não é inferior a ninguém, porque o seu tênis não é um Nike, não é um Adidas. A gente chegou em um momento da sociedade em que o fetichismo da mercadoria é uma coisa tão grande, tão intrínseca, que várias pessoas que têm um iPhone, mas não conseguem colocar crédito no próprio celular e elas pagam parcelas imensas para ter um telefone, para se sentir um ser humano melhor, para se sentir uma classe de ser humano melhor. E que classe é essa? É a classe que tem, né? E quando você não tem, você quer ter tudo que eles têm. Então, de certa maneira, é como se as mercadorias controlassem o nosso comportamento. A gente não tem controle sobre esses objetos, sobre esses produtos. Esses produtos nos controlam. Eu já vi relatos, e vocês devem conhecer, de gente que morou um tempo no carro. Morou num carro, porque o carro era um Camaro. Isso é uma história conhecida de uma cidade em que eu morava.
um cara que morava no carro dele, porque o carro era muito caro, ele não queria vender, porque ele tirava onda com esse carro e ele não tinha como pagar um aluguel para ele, sendo que o valor do carro, né, do que ele pagava na parcela do carro era muito maior do que um aluguel, por exemplo. Bom, como estamos em uma sociedade capitalista, né, e a gente sabe que os capitalistas, que não é aquele que tem um HB20, não é o dono da padaria, os capitalistas são os donos dos meios de produção, os donos das grandes fábricas, das big techs, das companhias, né, enfim, produção de alimentos, de latifúndios e etc. Esta galera que é capitalista de verdade também controla os meios de comunicação e por isso consegue ali convencer a maioria da população através de um senso comum de que você deve buscar isso, que você deve buscar sempre ter as coisas mais caras e etc, porque isso te traz alguma transformação interna. Mas a gente tem que se convencer e se lembrar sempre que nada disso importa. Um casaco é só um casaco e isso aqui é feio pra cacete. A conclusão é a melhor parte. Só pra... Imagina o cheiro do Camaro, pois é, né? Morar dentro do carro. Só pra complementar, tudo que ele explicou tá absolutamente perfeito. E pra vocês compreenderem um pouquinho melhor, a palavra fetiche vem da palavra feitiço. Então é a ideia de que os objetos têm algo para além das suas características físicas. Que existe algo, como a Luma disse, metafísico nos objetos. E pra quem falou, isso é tirar dinheiro de rico? Mas não só. Um dos grandes problemas é que o fetichismo da mercadoria acomete também a classe trabalhadora, como ela falou. De pessoas que não têm o dinheiro e sentem a necessidade de adquirir esses produtos fetichizados. Opa, Linux Chips, obrigado pela raid. Tamo junto. Muito, muito, muito obrigado. A gente tá aqui no especial Dia Internacional das Mulheres Trabalhadoras. Então estamos fazendo aqui uma apreciação do conteúdo criado pelas mulheres revolucionárias aí dessa internet. Então estamos aqui com a Luma Please. Se vocês quiserem ver mais do trabalho da Luma, exclamação Luma aí no chat, por favor. Ela é uma das pessoas que acreditou e viu valor no nosso trabalho lá no comecinho. A gente dialoga com ela há muito tempo já. E eu acho que é a minha obrigação básica, pelo menos, usar um pouco da minha divulgação para divulgar quem eu acho que vocês deveriam acompanhar. Porque existe sim mulheres criando conteúdo de altíssima qualidade e altíssima relevância na internet. Nós devemos conhecer e apoiar e divulgar. E quantas coisas vocês não aprenderam só hoje, gente? A gente não tá nem na metade ainda. Quantas coisas interessantes a gente já não viu? Com a Isa, com a Bebel, com a Naná. Com a Luna a gente viu uma música, né? Mas ela também faz live e cria conteúdo sobre uma miríade de coisas. Com a Duda, com a Pedagolítica, com a Luma agora, sabe? Novamente, a gente nem começou a falar direito. Lembrando que já já essa live aqui vai continuar no canal da Soberana. Talvez eu tenha que sair um pouco antes, mas eu posso continuar isso outro dia. E mandar os links pra galera lá continuar assistindo. Porque nós vamos cobrir os atos. Porque hoje é dia de luta, hoje é dia de mobilização popular, hoje é dia de organização. Inclusive, sigam a dica da camarada Duda e procurem se organizar. Outra camarada aqui do TikTok. Que essa aqui eu tenho certeza que apareceu no feed de vocês, porque ela tá explodindo no TikTok. E eu acho isso, ó, maravilhoso. Quando eu vi ela crescer, quando eu vi ela começar, quando eu observei a tração que ela tava tomando, nossa, sensacional. E assim, até onde eu sei, ela tem tipo 21 anos. E isso me dá muita raiva, sabe? Porque quando eu tinha 21 anos, eu tava comendo terra. E aí a gente vê ela com 21 anos falando sobre filosofia e economia marxista e, meu Deus do céu, sabe? Então vamos dar uma olhadinha aqui no vídeo da camarada Bonfim Kim. Karl Marx não é exatamente... Alienação para Karl Marx não é exatamente naquele sentido de ser ignorante ou de estar alienado pelas mídias, pela TV, pela rádio. Na verdade, a ideia de imagem distorcida está muito mais ligada com o próprio Platão, que falava que o mundo natural seria uma imagem defeituosa do mundo das ideias, do que com o próprio Karl Marx. Podemos até pegar outros filósofos como Kant e Hegel para falar do ser pensante e da consciência. Só que em relação ao marxismo, a gente trabalha com o ser concreto, com aquele indivíduo que existe enquanto sociedade e está inserido em meio modo de produção. Filosoficamente, a alienação para Karl Marx está muito mais ligada com o modo de produção, ou seja, é um problema que não se resolve no campo do ser individual,
não se resolve com aquela ideia de você enquanto ser pensante. Isso porque o debate marxista sobre alienação não está somente na política, entende? Porque assim, se você ter consciência que você não deve votar em determinado candidato porque ele é pior para sua classe, que ótimo para você, só que isso não irá superar a alienação enquanto modo de produção. Isso porque a superação da alienação só é possível na construção de uma nova sociedade. É como se Marx tivesse quase falado, porque ele não falou exatamente assim, que a alienação faz parte da estrutura da sociedade capitalista. No marxismo trabalhamos com o ser social e não com o ser pensante, como os idealistas. E se falamos do ser social, significa que precisamos falar sobre as estruturas que moldam esse ser social. Por esse motivo que a luta contra a alienação ela é permanente. Até os maiores dos revolucionários podem ainda continuar sendo alienados, enquanto existir capitalismo. Isso não significa que a gente não deva ter senso crítico, tá? Não tem nada a ver isso. Mas é que a filosofia de Karl Marx não trabalha somente com as ideias, trabalha também com a ação. Gente, eu estudo Marx há um tempão. Eu nunca tinha pensado em explicar dessa maneira. Nunca. E ela fala um monte de filosofia e ela sequer estuda filosofia na faculdade, ela estuda direito. Então assim, quando eu vejo essa galera muito mais jovem que eu e inteligente desse jeito, eu falei, eu tava, uma pessoa no chat falou, tava mordendo o ioiô nessa época, eu tô mordendo o ioiô até hoje, sabe? E o pessoal falou do sotaque dela, ela é de Ponta Grossa, gente. Ela fala um pouco sobre a faculdade dela lá, e ela é extremamente engraçada também. Quem segue ela no TikTok sabe quão engraçada ela é. Então, assim, é pacote completo de criador, sabe? Inteligente, carismática, engraçada, sabe explicar as coisas bem. É impressionante, eu fiquei muito impressionado com o trabalho dela da primeira vez que eu vi. Então, exclamação Kim não é o Marechal Kim, né? Mas é a Marechala, eu acho que existe essa palavra, né? É a Marechala Kim. Então, sigam ela nas redes. Até onde eu sei, ela tem TikTok e Instagram. E me dá muito orgulho ver pessoas como ela explodindo no TikTok e tendo tanta atração, né? E ela dizer que o Marx não disse é honestidade intelectual. Isso parte de uma interpretação dos textos do Marx. Mas ele não disse, isso não é marxiano. Às vezes, quando vocês dão exclamação, é porque tem um pouquinho de delay, tá, gente? Porque quando eu falo, deem exclamação tal coisa, muita gente dá e aí fica enchendo de link. Então, pra não spamar, eu dou um delay de 15 segundos. Pra não aparecer o mesmo link várias vezes e o chat ficar cheio, tá? Marxiano significa a palavra ipsis literis do Marx. Então, que está contido nos textos do Marx. Marxista é toda a tradição filosófica que o Marx inaugura. Então, por exemplo, eu dou um exemplo que a gente falou mais cedo. Feminismo marxista. O feminismo não é marxiano, porque o Marx não falou disso nessas palavras. O feminismo marxista é derivado da filosofia e do método marxista. Nós temos também leniniano e leninista. Leniniano é especificamente a palavra do Lenin. Leninista é a tradição inaugurada pelo Lenin de organização revolucionária, de análise do imperialismo, etc, etc. Beleza? Continuando com o TikTok, porque o TikTok realmente... Quando o João Carvalho disse que o Lenin seria TikToker, ele não estava mentindo. O TikTok é um prato cheio para novos criadores e novas criadoras revolucionárias. E nós temos aqui outra camarada que a gente admira muito e respeita muito e gosta muito do trabalho dela, que é a gloriosa Bia das Makes. Então vamos lá. Olha o tanto de like que tem, 67 mil likes. Lula é comunista. Ai, porque o Lula é comunista, porque o Papa é comunista, porque agora todo mundo é comunista, né? Mas me diz aí, você sabe o que é comunismo? No texto Os Princípios Básicos do Comunismo, o Engels define comunismo como a doutrina das condições de libertação do proletariado. Mas
quem é o proletariado e do que exatamente ele quer se libertar. O proletariado, que são as pessoas que são exploradas pelos burgueses. Então o burguês é aquele cara que acumula muito capital, não trabalha, ele vive da exploração dos outros e do acúmulo daquele capital. Então ele não precisa trabalhar. O proletariado é o resto da galera. Então assim, eu ganho 40 mil reais por mês. Se você precisa trabalhar, você é proletariado. Porque eu sou dono de uma empresa de não sei do que. Proletariado. Se você precisa trabalhar, você é proletariado. Se você for o Elon Musk, ou o Jeff Bezos, ou um grande monopolista, ou um grande latifundiário e você não precisa trabalhar, aí tudo bem, mas caso contrário, você é proletariado e você também sofre a opressão e a exploração do sistema capitalista. E como que a gente faz para chegar nesse ponto onde a gente não vai ser mais explorado? Então, de acordo com Marx e com Engels, o primeiro passo é a gente acabar com a propriedade privada dos meios de produção. Ou seja, as coisas, os meios de produção, eles não vão ser de uma pessoa só. Eles não vão estar ali nas mãos de uma pessoa só que vai ser extremamente rica. Não, ele vai ser do proletário, ele vai ser do povo. Veja bem que eu não falei que vai ser do Estado. Porque no comunismo não existe Estado. Não existem classes sociais, não existe Estado e não existe propriedade privada dos meios de produção. O Lula, ele tá muito mais para um social-democrata, gente. O Lula não é comunista, ele é liberal. Ele é uma esquerda, assim, centro-esquerda. O Lula só quer o mínimo de direitos trabalhistas, o mínimo de dignidade humana, o mínimo, sabe, de conforto pro trabalhador. Mas não é como se ele lutasse pela revolução do proletariado. Pra quem perguntou, se não me falha a memória, ela é manauara, gente. Então, também algo que a gente vê em menor número na internet, que são pessoas da região norte. Que é super importante a gente ter também. Inclusive, quando a gente fez a primeira turma do nosso curso de formação de criadores de conteúdo, a gente priorizou pessoas do norte e nordeste, que são as regiões mais subrepresentadas nas esferas da internet. E, gente, a Bia, ela é maquiadora profissional desde a adolescência dela. E, de verdade, tudo que ela fala de marxismo tá certo. Porque ela estuda o bagulho de verdade. O tanto de misógino que aparece nos comentários só pelo fato dela ser maquiadora é impressionante, assim. Mulher na internet já irrita esses caras. O fato dela ser maquiadora irrita mais ainda, sabe? Então, os caras provam os pontos dela nos próprios comentários. Por isso que eu falo, ser mulher na internet é um negócio, assim, realmente tem que ter uma resistência, uma fortitude mental. E vários vídeos dela são assim, tá? Ela se maqueia, ou fala de maquiagem, ou mostra alguma coisa envolvendo o trabalho dela e fala de marxismo. O fato dela ser inteligente, dela não tá errada, irrita mais ainda. Então tem até um vídeo dela que ela fala: eu sabia que quando eu começasse a falar de política ia ter algum idiota falando: a Bia das Makes está falando de política, desmerecendo porque o nome dela é Bia das Makes, sabe? Onde eu sigo, exclamação Bia, Bea. Eu só coloquei o TikTok dela, eu não achei as outras redes dela. Se tiver, podem colocar aí, eu coloco no comando, tá? Marxiadora, exatamente. Ela é marxiadora. Aí agora eu vou falar de umas camaradas que são mais conhecidas. Então eu vou falar de outra que tá muito presente no TikTok também, que é a camarada Isadora. A camarada Isadora também, a gente conversa com ela há um tempão, e ela é militante da Unidade Popular, que é um partido que tem muito diálogo e muito trabalho em conjunto com a Soberana, caso vocês não saibam. Então, se você não conhece a Isadora também, vamos ver o vídeo. Tudo bom com você? Hoje os nossos 5 fatos são sobre uma das primeiras mulheres a serem dirigentes do Partido dos Bolcheviques. Hoje, os nossos 5 fatos são sobre a Kollontai. Alexandra Kollontai nasceu dia 31 de março de 1872 em São Petersburgo. A Kollontai participou da manifestação rumo ao Palácio de Inverno em 1905 e ela estava presente durante a carnificina promovida pelo czar, no que ficou conhecido, depois como Domingo Sangrento. Ela se empenhou na luta pelo direito das mulheres e foi uma das responsáveis pela aprovação do divórcio, direito ao aborto, além de direitos relacionados à maternidade, como as creches. Em meados dos anos 40, Kollontai foi promovida a embaixadora da União Soviética, que foi provavelmente uma das primeiras mulheres a ocuparem esse cargo no mundo.
Infelizmente, ela veio a falecer no dia 9 de março de 1952, em Moscou. Somente as novas tempestades revolucionárias foram fortes o suficiente para varrer preconceitos grosseiros contra a mulher. E somente o povo trabalhador é capaz de efetuar a completa equalização e liberação da mulher, construindo uma nova sociedade. Viva Kollontai! Só o povo salva o povo. É isso. A camarada Isadora também fala bastante do trabalho dela na Unidade Popular, então se vocês quiserem entender mais sobre o partido, ela é uma excelente referência. O TikTok da Naná, exclamação Naná, tem todas as redes dela aí. Tô me sentindo merda porque eu só seguia uma, não tem problema, a gente tá aqui pra isso. A gente tá aqui pra divulgar e pra catalisar esse trabalho, porque vocês estão vendo, gente, não falta qualidade. Não falta qualidade. E foi o que eu falei, todas essas camaradas eu sigo e assisto. Não é só hoje, tá? Eu sigo, assisto, acompanho e aprendo com elas. Agora vamos falar um pouco das camaradas que são mais conhecidas aqui no canal. Então... A primeira, muita gente aqui no canal já conhece, ela já participou, a gente fala dela o tempo todo. É a Carol Sardá. Se você quer entender de história do feminismo e gosta também de debate de uma trocação, Carol Sardá é a criadora pra você. A Carol é gigante na internet. Ela é maior que eu no TikTok. Mas mesmo assim, caso vocês não conheçam, Carol Sardá, todo mundo tem que ler, todo mundo tem que conhecer. Ela é fundamental pra se compreender o feminismo. E ela gosta de bater de frente com o que há de pior. Ela gosta de bater de frente com Ana Campagnolo, ela gosta de bater de frente com todos esses caras Red Pill, gosta de bater de frente com Pietra Bertolazzi, ela gosta de ir pra trocação. E a Carol tem um YouTube agora, o YouTube dela tá ganhando 1000 seguidores por dia, isso é mais do que merecido. Então, exclamação Carol, sigam ela no YouTube, acompanhem, ela é muito boa no que ela faz e ela é muito necessária pra gente divulgar mais historiografia de qualidade sobre o feminismo, porque o antifeminismo dominou muito o debate nos últimos anos. A mulher que fundou a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e organizou várias mulheres pela luta do direito ao voto. Berta Lutz. Berta Maria Júlia Lutz nasceu em São Paulo em 1894. Em 1918, licenciou-se em Ciências Naturais na França. E no mesmo ano retorna para o Brasil com um pensamento já influenciado pelas sufragistas europeias. Depois de ter aprendido tanto com o contato com as feministas no exterior, se empenhou pela aprovação da legislação do direito ao voto, para que as mulheres pudessem votar e serem votadas. Em 1919, uniu-se a Mirtes Campos, Maria Lacerda de Moura, Carmen Portinho, Jerônima Mesquita, Maria Eugênia Celso e Estela Duval. Juntas, elas criaram a Liga para a Emancipação Intelectual da Mulher, no Rio de Janeiro. No mesmo ano, Berta também prestou concurso para o Museu Nacional e tornou-se a segunda mulher a ser admitida no Serviço Público Federal por meio de concurso. Em agosto de 1922, a Liga decide mudar os seus propósitos e é quando o nome também muda para a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, nome que desde então vem sido associado ao sufrágio feminino no Brasil. Ainda em 1922, Berta Lutz representou as mulheres na Assembleia Geral da Liga das Mulheres Eleitoras nos Estados Unidos, sendo eleita vice-presidente da Sociedade Pan-Americana. Aqui eu acho importante pontuar para vocês que Berta Lutz, assim como outras sufragistas da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, faziam parte da burguesia, ou seja, elas tinham fortes influências no meio das elites e também tinham condições financeiras de viajar ao redor do mundo e também pelo Brasil. Isso facilitou bastante para que as sufragistas tivessem contato, inclusive, com o presidente. Por conta disso, as manifestações feitas pela Federação Brasileira pelo Progresso Feminino eram geralmente feitas por petições, telégrafos, audiências, congressos e fazendo viagens em conferências no exterior. Tanto que em dezembro de 1922, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino promoveu o primeiro Congresso Internacional Feminista, nos salões do Automóvel Club, no Rio de Janeiro. A convidada de honra da noite foi a sufragista norte-americana Carrie Chapman Catt, que liderou diversas sufragistas nos Estados Unidos em prol do direito ao voto. Uma vitória política consagrada na Emenda Constitucional número 19, transformada em lei em 26 de agosto de 1920. Carrie veio para o Brasil para explicar para as sufragistas como que elas poderiam se organizar em prol do direito ao voto. A Berta Lutz também fundou a União Universitária Feminina e a Liga Eleitoral Independente. E em 1933, ela também se formou em Direito na UFRJ
e fundou a União Profissional Feminina e a União das Funcionárias Públicas. Percebe-se que a Berta Lutz queria organizar e unir mulheres. Ainda em 1933, a Berta Lutz representou o Brasil na Conferência Interamericana de Montevidéu. Não só isso, Berta Lutz também foi candidata pela Liga Feminina Independente a uma vaga na Assembleia Nacional Constituinte de 1934, pelo Partido Autonomista do Distrito Federal. Mas a sufragista que conseguiu entrar realmente na Assembleia foi Almerinda Farias Gama. Berta também tentou se candidatar a deputada federal e alcançou suplência por ter tido 30 mil votos e assumiu o pleito após o falecimento de Cândido Pessoa, em 1936. Sua atuação como deputada foi marcada principalmente nas mudanças na legislação, referente principalmente ao trabalho da mulher e do menor, reivindicando por igualdade salarial, licença maternidade de até 3 meses para a gestante e a redução da jornada de trabalho, que na época era 13 horas. Ela também foi muito ativa na defesa do conhecimento científico brasileiro, da formação da ciência, do combate às doenças, proteção da natureza e conservação da fauna e flora brasileira. Até porque ela era bióloga, né, gente? Berta Lutz também foi a primeira mulher a integrar uma delegação diplomática brasileira. Entre maio e junho de 1945, ela integrou a delegação do Brasil à Conferência de São Francisco, em que foi redigida a Carta das Nações Unidas. Ela foi responsável pela inclusão da palavra mulheres na Carta da ONU. Por conta da sua atuação fortíssima, Berta Lutz foi convidada pelo Itamaraty a integrar a delegação brasileira da Conferência Internacional da Mulher, realizada no México em junho de 1975. Foi seu último ato público em defesa da condição feminina. Uma frase bem famosa de Berta Lutz é: recusar a igualdade da mulher em virtude do sexo é renegar justiça para metade da população. Já conheciam a história de Berta Lutz? A vida dela tem muito mais coisa para contar. Então eu indico que, para vocês que ficaram mais curiosos em conhecer a história dela, baixem o livro que tem na Câmara dos Deputados. É um livro gratuito e você pode se aprofundar na história dela. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e de compartilhar para que outras pessoas conheçam a história de Berta Lutz e a luta da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino pelo direito ao voto. Até o próximo vídeo. Eu falei, esse é o nível de pesquisa da Carol e todos os vídeos dela são assim, tá? E ela tem uma memória que, puta merda, ela consegue citar essas coisas de cabeça de tanto ler em qualquer momento. Então eu esqueci de colocar o YouTube dela, vou só colocar no comando aqui. Já já eu tenho que sair, gente. Não vai dar pra falar de todo mundo, eu vou passar rapidinho. E a gente vai continuar lá no canal da Soberana. Quem vai comandar vai ser o Lucas Avac. Por quê? Porque as minas da Soberana estão na rua, nos atos. Então deixa eu só ajustar o comando aqui. Da Carol. Deixa eu ver se tá funcionando. Agora sim. Sigam ela no YouTube, ela tem postado bastante. Vai ter ao vivo delas na rua, sim. E só pra passar por cima, aqui, não vai dar tempo de mostrar todos os vídeos, mas só pra mostrar pra vocês, todos esses comandos estão no chat, né? Exclamação, o nome da pessoa, vocês vão achar. Outra pessoa que participou aqui várias vezes já e que participa de outros canais, aparece o tempo todo no canal do Como Ninja e que tem uma criação fantástica. Suede Carvalho. Suede Carvalho é... Bom, vou deixar ela se apresentar pelo menos, né? Mas a gente já vai. Olá, eu sou Suede Carvalho, sou professora e vice-presidenta da Unidade Popular pelo Socialismo no estado do Ceará. E todo dia é dia de falar mal do novo ensino médio. Vou deixar só o teaser, ela fez a série Todo Dia é Dia de Falar Mal do Novo Ensino Médio. E sigam a Suede, porque ela fala coisas fantásticas a respeito de como a gente deve combater o novo ensino médio. A partir da perspectiva da organização da nossa classe, tá? Aí a gente vai agora para as camaradas internacionais. Caso vocês não conheçam, nós temos a camarada Luna Oi. A Luna Oi é vietnamita. Ela faz conteúdo em inglês para divulgar um pouco sobre o país dela. E os vídeos frequentemente têm legendas em português, porque ela tem muitos fãs brasileiros. Então, esse vídeo aqui é super interessante. O Vietnã é socialista? Antes de julgar, falar assim, não, o Vietnã não é socialista, é capitalismo de Estado, é revisionista. Assiste o vídeo de uma vietnamita falando, ela é membro do Partido Comunista do Vietnã. Assiste o vídeo. Assiste o vídeo, tá em português, é só assistir, não precisa concordar. Mas vamos ver o que minha vietnamita fala do próprio país, né? Outra que é super importante, que eu cito aqui o tempo todo como fonte também, porque eu acho ela muito, muito
especializada num assunto que é difícil de acessar, que é a Lei de Zihar. Is the Soviet state compatible with the social ideals of religion? Também temos vídeos dela legendados em português. Fica aqui a dica para quem quiser legendar vídeos de mulheres foda. A Lady Zihar tem vídeo pra caramba que precisa de legenda em português. Ela é marxista-leninista, estadunidense, mulher e muçulmana, ou seja, imagina o tanto de ataque que ela sofre. E ela sofre muito ataque, é só abrir qualquer vídeo dela e ver os comentários. E aí, só pra não deixar batido também, não se esqueçam, caso vocês não conheçam, de seguir a Juliane Furno. Juliane Furno, economista, professora da UFRJ, recentemente publicou um livro sobre imperialismo que eu recomendo todo mundo a ter. Todo mundo que quer se aprofundar no marxismo, o livro dela é muito, muito bom. E também, caso alguém... Acho difícil, mas caso alguém não conheça, Laura Sabino. Não se esqueçam de seguir a Laura Sabino. Laura Sabino esteve recentemente em Cuba. Fez uma série sobre a experiência dela em Cuba. Laura Supino, exatamente. Novamente, acho difícil alguém não conhecer. Mas se alguém não conhece, tem que seguir a Laura, porque a Laura é super importante pro nosso trabalho na internet também. Então, Ian, você vai falar de todas as mulheres do universo? Não, não vou falar de todas as mulheres do universo, gente. Então, isso aqui foi só a pontinha, assim, pra mostrar pra vocês quanto de criadoras boas tem. E agora eu vou mandar a Raid lá pra Soberana, porque eu tenho um ligeiro compromisso agora, mas já já eu apareço lá também. E vamos continuar com o acompanhamento dos atos e talvez assistindo mais vídeos de outras criadoras, tá bom? Tive que dar uma corrida aqui, mas acho que já deu pra dar um panorama legal. Vou manter todos os comandos das camaradas. Em qualquer momento de qualquer live minha, se vocês derem exclamação o nome da camarada, vai estar as redes aí, tá? Beijo pra vocês, a gente se vê daqui a mais ou menos 1 hora, 1 hora e meia.